gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Árvore da Vida. O tema de hoje é desfraude. Se você tem alguma dificuldade, se você está passando por esse momento com o seu filho e ele já tem 2 anos e meio ou mais que isso e você está pensando em como fazer isso da melhor maneira possível, continue assistindo esse vídeo porque eu vou te ajudar. O desfraude é um tema muito comum nas escolas de educação infantil e é também uma das maiores necessidades das mães. Por quê? Quando a criança está em casa com você, é um pouco delicado você fazer o desfraude, sim, porque exige sair da rotina. E isso nunca é fácil, principalmente uma mãe que trabalha, que corre, que tem a sua rotina, ou então tá ali de manhã com o filho, vai fazer almoço e depois vai trabalhar e é uma correria. Vida de mãe a gente sabe como é que é, gente. É um sufoco. Mas você, mãe, e o seu marido ou o seu companheiro, enfim, vocês podem conseguir fazer isso juntos. Como? Bom, vou contar para vocês alguns segredinhos sobre o desfraude. Quando a criança ela usa a fralda, o grande ponto para ela se sentir confortável com a fralda é o carinho que esse momento traz. Como assim? Você já reparou que quando você vai trocar a fralda do seu filho, você deita ele em algum lugar confortável, você faz um carinho, você conversa, você troca uma energia boa, porque é um momento carinhoso, né? Você precisa que o seu filho se sinta confortável com aquele momento, porque tem criança, inclusive, que não gosta que encoste, que troque, então tem que ser um momento de total segurança para a criança. Como a criança ela se apega nesse emocional, tem uma hora que ela percebe que se ela sair disso, talvez ela perca esse momento, esse contato, esse carinho gostoso. E é aí que começa esse processo de dificuldade em desfraudar o seu filho. E por quê? Se você tá se perguntando por que até agora eu vou te responder. Porque a criança, ela precisa se sentir emocionalmente segura, ela precisa ter um carinho nesse processo, que é onde você vai transferir esse momento de carinho da troca da fralda para o momento de usar a privada. Então, primeira coisa de tudo, a privada, o piniquinho, ele precisa ser adaptado. Então, hoje a gente tem até os redutores de assento, né? Super fofinho para a criança achar isso lúdico. E aí, ao invés de você dar todo esse carinho para ela na hora de troca da fralda, você vai dar todo esse carinho para ela na hora de experimentar a privada. Como assim, né? Bom, você vai incentivar o seu filho, mostrando aspectos super positivos do desfraude, como, por exemplo, olha só, você tá ficando grande, olha como isso é legal, filho, você vai experimentar coisas novas, você tem que motivá-lo. E aí, através dessa motivação, você vai trocando o emocional de um momento para o outro. Então, você vai levar ele na privadinha, você vai contar uma história legal enquanto ele tá ali, você vai envolver ele, você vai mostrar pra ele, nossa, o papai e a mamãe usam essa privada, é de gente grande, porque ele vai se sentir super estimulado, né? E isso vai gerar um conforto muito grande pro seu filho. Então, quando você coloca esse carinho, você precisa trazer um pouco da rotina. Então, por exemplo, se seu filho está com você de manhã, leve ele 2 vezes de manhã na privada para tentar, enquanto ele está usando fralda mesmo. Aí, né, nas primeiras 2 semanas você faz isso, na semana seguinte você tira já a fralda, deixa com uma cuequinha ou uma calcinha e vai levando na privada 2 vezes de manhã ou à tarde e à noite também, sempre, porque à noite os pais geralmente estão em casa com os filhos, também precisa ser feito isso. Então, antes do jantar, no meio da noite, antes de dormir, por exemplo, para que isso vá regulando o organismo da criança, para ela se adaptar ao, nossa, eu tô apertada, eu preciso ir na privada. E quando ela precisar usar a fralda ainda e usar, né, e sujar a fralda, você precisa trazer essa conversa. Nossa, você percebe que é ruim, que fica sujo, que o bumbum fica molhado, para que ela realmente se incomode com a fralda. E isso é um processo muito natural, principalmente nas escolas, quando a criança ela ainda usa fralda e os amigos não, ela começa a ver e questionar. Por quê? Nossa, isso é muito legal, porque eu tive um aluno que a experiência foi exatamente assim. Ele tinha mais de 3 anos, ainda usava fralda, e aí quando ele foi para a escola, ele começou a se perguntar por que os amigos usavam cueca e ele
usava fralda. E ele ficou tão indignado de ser o único com a fralda que foi um aspecto assim muito legal para ele começar a falar para mim, prof, eu quero começar a ser que nem eles. E aí eu fui estimulando isso nele. Então eu ao invés de trocar a fralda com carinho, eu levava ele no banheiro, conversava, contava mais história, e ele ficou tão encantado pelo momento de ir na privadinha que eu trocar a fralda deixou de ser um prazer. Então uma coisa que você pode fazer que ajuda a tirar o prazer da fralda é trocar o seu filho de pé. Começa a trocar ele de pé, tira a fralda de pé, limpa ali. Não precisa deitar, fazer um carinho. Por quê? Ele vai perceber que o seu carinho, a sua atenção já não tá mais naquele momento. Tá onde? No momento de ir na privadinha, né? E aí ele começa a se sentir seguro. Um outro fator muito importante do desfraude é a contextualização. A criança adora estar contextualizada, ela precisa de um parâmetro do que está acontecendo comigo. E por isso tem alguns livros. Um livro muito legal é O que tem dentro da sua fralda. É um ótimo livro, ele já contextualiza com as crianças esse processo e ela começa a ver que tem história sobre isso. Então não é só ela que está passando por isso. Deixa de ser uma coisa medonha, uma coisa que, né, dá aquela sensação de ai, o que está acontecendo comigo? É muito importante deixar a criança segura em todo esse processo. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Esse é o nosso vídeo de hoje e até a próxima sexta. Um beijo!